não seremos abalados. Estamos ao vivo! Quando vier a intensa escuridão, não temeremos nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados. Mais uma live do livro As 5 Vozes, e hoje estamos no capítulo 4 e 5. Onde vamos falar, capítulo 4, a voz do espírito, e o 5, a voz do cérebro. Não seremos abalados, não seremos abalados. E aí, tá demais esse livro. Todos os livros, né? Vai desconstruindo a gente de uma forma tremenda. Como vocês estão? Tudo bem? Seja muito bem-vindo você que chega depois nessa live. E o capítulo 4 deste livro, As 5 Vozes, é a voz do Espírito. Você tem ouvido a voz do Espírito? Eu até anotei, eu abordei na live de ontem sobre alguns tópicos que fala demais ao meu coração, onde eu consigo estar ouvindo a voz do Espírito Santo, e eu vou compartilhar aqui com vocês. E ele inicia esse capítulo 4 da seguinte forma: O meu primeiro emprego de carteira assinada foi de sonoplasta, em 2004, porque antes eu só fazia doideiras. Vigiava carros na rua, trocava brinquedos, fiz muitas coisas diferentes. Então já estive sonoplasta. Ele coloca o estive entre aspas. Eu queria fazer uma observação. Tudo que você é hoje, se você é médico, se você é um atleta, se você está médico, você está atleta, você está professora. Porque até você identificar para o que você nasceu para ser. Então, qualquer profissão que você esteja hoje, você está. Quando você vira essa chave na sua mente, muda muita coisa. Porque nós temos desde pequeno, desde sempre, a gente tem o costume de falar: eu sou. Você é filho amado de Deus, veio para reinar nessa terra. E quando você ativa a sua identidade de filho amado de Deus, você consegue identificar que sua profissão e tudo que você está na sua profissão, e você não é ela que te define. Aí ele fala: então já estive sonoplasta, trabalhei mixando a mesa de som, cortava e levantava a voz, aumentava a bateria e a guitarra, regulava o som no geral. Vou desativar os comentários aqui para me focar na leitura. Aí eu entendi uma coisa, que eu sou o sonoplasta da minha própria vida. Regulo a mesa de áudio do meu cérebro, falo quem entra e quem sai, resolvo as vozes da minha cabeça. Depois que descobri isso, comecei a entender quais são as principais vozes que entram na cabeça das pessoas. A primeira voz é a de Deus, o canal 1. A que você deveria ouvir com precisão, e é a mais suave de todas. O coração é o rádio de Deus. Ele fala através do Espírito, e você sente no seu coração. É uma voz que guia. Seu cérebro não a ouve, nem a entende, porque ele é 100% racional. Só acredita no que está vendo e percebendo pelos sentidos naturais. Então, esse canal tem que ficar bem aberto, bem suave. Não precisa colocar agudo, nem médio, nem grave. Deixe em flat. Quando você deixa no 0, a voz vem original. Não mexa nela. É como ouvir
E como ouvir quimicamente a voz de Deus? Às vezes você faz essa pergunta, né? Para ouvir essa voz é preciso ter uma certa intimidade com o Criador. As pessoas me perguntam se é preciso jejuar para ouvi-la. E na verdade não precisa. Porém, o jejum traz uma sensibilidade maior ao nosso espírito e ajuda a colocar o corpo e o cérebro em segundo plano. Jejum serve para aumentar a sensibilidade e intimidade com ele e com o mundo espiritual. A voz do Espírito Santo é uma voz que nos traz a paz, aquela que excede todo entendimento. Isso significa que não importa o que você esteja vivendo, a paz reina no seu interior, de uma forma que a mente humana não consegue alcançar. Quando tem plena consciência de quem você é e de quem o mandou ir, podem falar o que for. Você sabe o que está fazendo e continua agindo, porque aquela paz lhe garante lhe garante que ele está no negócio. Ele até grifou essa frase. A paz reina no seu interior de uma forma que a mente humana não consegue alcançar. Gente, é maravilhoso quando a paz que excede todo entendimento, ela nos domina, ela habita em nós. Eu anotei aqui alguns tópicos, né? Onde eu, Geisa, passei a ouvir a voz de Deus, como alguns códigos que eu queria passar para vocês também poder colocar em prática. Eu anotei aqui uma chave assim, importantíssima. Como que você consegue ouvir a voz de Deus? A sua fé ela vai ser exigida. Você é uma pessoa que vive pela fé. Quando Deus fala, a sua fé vai ser exigida. Fé para se mover quando Deus falar com você. Porque às vezes Deus fala com você ali no seu coração e você não tem aquela coragem para ir, né? Você precisa ter a fé para ir para cima. E anotei aqui, ó, quando você nasce de novo, você passa a ter uma familiaridade, né, com o Senhor. Você não adquire, você aguça. Cada dia mais é aguçado essa familiaridade. E como que é aguçado isso? Você lê na palavra, você lê na Bíblia, é você orando, você passando a ter um momento ali com o Senhor. Não tem como você passar a ter uma familiaridade com ele sem fazer absolutamente nada, sem ter uma relação com ele, entende? Então, eu quero deixar essa dica aqui para você. Hoje, eu criei um hábito assim maravilhoso na minha vida, que eu tô assim muito feliz no momento da minha vida, onde eu acordo, eu faço meu devocional. Antes de qualquer coisa, antes eu pegava o celular, acordava e já pegava o celular. Hoje não. Hoje eu acordo, eu faço meu devocional, faço minha oração, minhas orações, confesso a palavra e faço algumas leituras ali e depois eu vou lá e pego no celular. Porque quando às vezes você acorda e já vai pegar o celular, você concorda comigo que a maioria das vezes a gente passa o dia todo ali no celular e quando você vê você não fez nada. Isso é muito real, isso é muito sério. Então eu passei a criar esse hábito. Ver como você pode criar um hábito para ter esse relacionamento com Deus é muito importante. Por quê? Igual diz em Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Primeiro lugar tem que ser buscar o reino de Deus. E outros tópicos que eu coloquei aqui, ó. A voz do Espírito Santo, ela se alinha com as Escrituras, ela se alinha com a palavra de Deus, com o que está ali na Bíblia. Então, coisas contrárias ao que diz ali não faz sentido, não vai fazer sentido nenhum. Eu até costumo falar, né? Eu ensino isso para minha filha hoje está com 11 anos. E eu explico para ela, filha, todo dia eu falo com ela, filha, você é amada, você é linda, você é forte e corajosa, somente coisas boas. E eu falo para ela, filha, se alguém disser algo, coisas contrárias a isso, falar que você não é capaz, falar que você é feia, falar que você não consegue, falar que você não consegue isso ou aquilo, fala assim, mentira, deixa pra lá. E ela tem feito isso. Já chegou, já aconteceu alguns dias dela chegar em casa da escola e falar, mamãe, tal pessoa falou isso pra mim, mas eu nem liguei, porque não é o que Deus diz pra mim. Então nem liguei.
eu já sei quem eu sou, eu já sei. Então isso é muito importante, gente, muito importante. Como é maravilhoso você treinar os seus filhos a desde pequeno, ter essa consciência. Então, se alguém diz coisas contrárias ao que está na palavra, o que Deus diz sobre você? Que você é imagem e semelhança dele, que você veio para reinar nessa terra, que você é forte e corajoso. Então, por que você vai acreditar em coisas contrárias a isso? E aí ela leva isso para a vida dela hoje. Eu acho uma gracinha, eu acho coisa mais linda. Porque não vai afetar ela futuramente, tenho certeza. Aí eu coloquei, você tem que familiarizar com a linguagem de Deus, como eu disse anteriormente, o que você precisa fazer. A voz do Espírito Santo sempre vai responder às suas maiores dúvidas. Gente, Deus não vai deixar pendência nenhuma. Às vezes você está ali com alguma dúvida de certa situação, de algo que aconteceu. Peça para ele te responder, ele vai te responder, ele vai usar pessoas, ele vai usar situações. Ele vai sanar todas as suas dúvidas, todas, todinhas. E se vier uma dúvida depois, aí eu até coloquei aqui, ó, que o diabo chega atrasado. É o seguinte, você tá ali, vamos dar um exemplo, você tá no culto, você tá em algum determinado lugar, e alguém fala com você, que Deus usa pessoas, né? E aí a pessoa falou, teve uma profecia ali, e você sentiu muito forte no seu coração aquilo. Falou demais ao seu coração. E você falou, é Deus, é de Deus. Porque você sentiu paz, encaixou no seu coração, você ficou muito feliz. Aí beleza, você foi para casa. Aí depois de um tempo veio a dúvida, mas será que foi Deus que falou? Será que foi Deus? Ah, não sei. O diabo já está querendo colocar na sua mente a dúvida. Então você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu até peguei, peraí que eu vou pegar aqui um potinho que eu quero dar exemplo sobre isso para vocês. Peraí. Olha só. Você tá, né? Ouviu ali a promessa, ouviu ali uma profecia, ouviu algo. Deus falou com você. Aí, Deus falou com você. Seu coração é esse daqui e a voz de Deus é esse daqui. Quando Deus vem, ele faz isso daqui, ó. Encaixa perfeito no seu coração. Encaixa, ó. Fica perfeitinho. Fica perfeito. Aí o que o diabo faz? Tira, coloca dúvidas, coloca medo. Então, gente, não faz sentido nenhum. Quando é de Deus, vai encaixar, vai falar demais ao seu coração. E vai fazer sentido. É tão maravilhoso quando você ouve assim, sente aquela paz, aquela energia. É de Deus. Não deixe o diabo chegar atrasado e fazer com que tire a bênção de você, coloque dúvidas, medo. Outra coisa que eu coloquei. Se é de Deus, vai dar certo sempre. Mesmo que você não entenda e parece que não. Parece que está dando errado, mas lá no fim vai dar certo. Eu contei aqui, eu até fiz um post lá no meu perfil sobre isso. No exemplo que aconteceu comigo, né? Eu fui para Brasília, estando em Brasília. Achei que eu ia ficar lá até metade de 2024. E Deus mudou o percurso todo. Você não vai ficar em Brasília até no meio do ano, você vai ficar só 15 dias. Aí eu saí de Brasília para vir para Cuiabá. E eu não queria. E eu falando, não, meu Deus, tá dando tudo errado, tá dando tudo errado. E eu achei que eu não ia ser feliz, que eu não ia ficar feliz aqui. E aí, cheguei em Cuiabá, ele já tinha preparado o lugar que eu ia ficar, ele já tinha preparado tudo. E eu estou muito feliz aqui hoje. Então, assim, quando você ouve a voz de Deus e segue a direção que ele lhe deu, por mais que você ache que, nossa, vai dar errado, tá dando errado, não tá dando certo, vai se encaixar e tudo vai ficar bem. Aí outra coisa que eu coloquei. A voz do Espírito Santo é sempre confiável, não traz medo e nem dúvida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem pessoas, certas pessoas com energias diferentes. Quando eu falo energias diferentes, você vai notar, você vai ver como que uma pessoa fofoqueira, falando mal do outro, falando mal dos outros, uma pessoa que só sabe falar coisas negativas, chega para você e fala algo e você vai acreditar que é de Deus. Ela tá falando uma coisa contrária ao que tá na Bíblia, que vai te trazer medo, que vai te trazer dúvida.
Você não pode ter a palavra de Deus e o que Deus diz é sim, sim ou não, não. Não tem dúvida, não tem medo. Então, que você possa ter esse discernimento cada vez mais. Se teve dúvida, se teve medo, não encaixou no coração, não é de Deus e não faz sentido. E continuando a leitura aqui, ele continua da seguinte forma: quando Deus falar com você, seu coração vai queimar. As batidas vão aumentar e junto virá um sentimento diferente. Uma atmosfera na região do seu tórax. Se ainda não consegue ouvir, é necessário se permitir ser cada vez mais simples e começará a entender. Sabe quando eu aprendi a ouvir? Ele fala que foi em uma turma do Método IP, que é uma imersão que ele fala sobre identidade e propósito. Uma voz me direcionou a falar algo para uma pessoa. Eu relutei, mas quanto mais eu ignorava, mais as batidas do meu coração aceleravam. E aí já era. Ter o coração puro não significa ser ingênuo. Você pode ser alguém sagaz. O próprio Jesus nos falou para sermos simples como uma pomba e sagaz como uma serpente. Mas você precisa manter o seu coração puro o tempo todo. Como que você deixa o seu coração puro o tempo todo? É o que eu busco fazer todos os dias. Uma dica que vai para você. Busque limpar seu coração todos os dias. Ou ao amanhecer, ao dormir. É limpar mesmo. Tirar toda mágoa, todo rancor, toda tristeza. Tudo que não provém do Senhor. Tirar. Aí você faz a limpeza todos os dias. Não tem como o seu coração não ficar puro. Aí ele continua. Houve uma ocasião na minha vida que eu precisei fazer algumas viagens para a Europa e os Estados Unidos. Eu não queria ir, assim como tantas outras coisas na minha vida que não queria fazer, mas ouvi a voz em meu espírito e simplesmente fui. Tudo fica muito mais fácil quando tomamos decisões, movido por essa voz, e com esta paz em nosso próprio espírito. A voz do Espírito Santo lhe dá direção e também traz consolo. Veja este código na Bíblia Sagrada. Está em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Já aconteceram coisas assustadoras, muitas eu nem consigo contar. E em cada uma delas o coração batia mais forte. Parecia um ataque cardíaco. Uma vez eu estava em um treinamento e lá havia muitos pastores. Então um levantou e veio até mim. Perguntei o que ele queria. Ouvi e ele me disse que tinha ido buscar uma bênção. Pois pensei, Deus, não sinto nada para falar para ele. Então meu coração começou a explodir. E falou para eu dar um tapa na cara do pastor. Pensei de novo, pois não estava com raiva dele. Aí aconteceu um conflito de 5 a 10 segundos dentro de mim e dei um tapa na cara daquele homem, que chegou a dar um giro. Quando voltou para a cadeira, sentou-se e começou a chorar. Depois veio me contar que ele queria largar a igreja e sentiu uma transformação poderosa com aquele tapa. Quando terminou o treinamento, me deu uma oferta. Eu insisti que não iria pegar, mas ele me falou que eu precisava pegar, que eu precisava aceitar essa oferta. Porque a vida dele havia sido transformada. Eu pensei, só pode estar de brincadeira. Além disso, me disse que precisava do tapa e que tinha sentido a força de onde ele tinha saído. Um outro relato aconteceu com um amigo meu. Deus colocou no coração dele para dar um carro a uma determinada pessoa. Era a única coisa que ele tinha, mas deu e hoje é um homem altamente próspero. Outro amigo e sócio, no dia que veio para Alphaville, Deus falou ao coração dele assim: da sua empresa. Ele veio me contar e falei que não iria falar nada, para não parecer que ele tinha minha aprovação ou reprovação.
Isso era um problema dele. Em obediência, ele deu e prosperou muito mais. Quando seu coração mandar fazer algo que lhe causa muito medo, entenda, esse medo não vem do coração, e sim do cérebro. Ser conduzido pelo Espírito e ouvir seu coração não é ficar repetindo tapa. Não é ficar fazendo as coisas de forma automática, só porque alguém fez antes. Lembro-me de grandes manifestações que aconteceram no método IP. E as pessoas das turmas posteriores ficavam me cobrando. Mas eu não tinha que fazer algo que havia feito em turmas anteriores. Justificavam dizendo que todo mundo viu aquilo sair do céu. E coisas do tipo. E eu sempre respondia, o que eu tenho com isso? Não vem de mim. Um grande problema é ficar repetindo o mover. Deus cria um mover para uma situação específica e que provavelmente não vai se repetir. Assim como quando a nuvem passa, esquece, já foi. Uma coisa eu falo para o Senhor, o mover pode mudar de 10 vezes. Porque enquanto eu estiver vivo, quero estar em pelo menos 10 moveres diferentes. Não quero insistir em um mover que é meu. Eu faço de tudo para as coisas darem errado. Só que o negócio prospera, aí eu falo, isso não é meu, só pode ser de Deus. Ter o coração puro não é curvar a cabeça, nem ficar calminho demais. Todos os dias, quando você renova sua radiofrequência, fica liberada, não carrega medo. Você tem autoridade e manifestação na graça. Espero que você, que está lendo esse livro, já tenha tido experiências com essa voz falando ao seu espírito. Não dá para viver longe dela. Aí, ele finaliza esse capítulo 4, a voz do espírito, com uma tarefinha com 3 perguntas. A primeira é, eu vou colocar essas perguntas no Stories. A primeira é, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Escreva as situações em que você entende hoje que era essa voz falando, que era a voz do Espírito. 2. Se ainda não ouviu a voz de Deus, escreva 3 ações que você realizará hoje para começar a ouvir e discernir essa voz poderosa e suave. Ele dá uma dica aqui, dica do Titi. Passe a se conectar com o Criador às 4h59 da manhã. Esse horário tem baixa frequência de ruídos, pois quem é mimizento ainda está dormindo. É um ótimo horário para treinar e ouvir a voz suave do Espírito. Gente, eu sou suspeita para falar. Eu fui ativada e eu comecei a acordar às 4h30 da manhã e acompanhar o Clube 459 dele há mais de 3 anos atrás. E é real isso sim. Você acorda ativado. É maravilhoso. Aí eu acordava 4h30, assistia o Clube 459, fazia atividade. Fazia tanta coisa, quando chegava 11 horas da manhã, já tinha feito tudo. Teve um dia que eu peguei um Uber para ir no centro, eu estava lá em Alphaville para ir no centro, lá em Barueri. Aí eu peguei o Uber 11 horas da manhã. Eu entrei toda assim, animada, né? Porque eu tinha acordado 4h30 da manhã, tinha feito tanta coisa. Aí eu, boa tarde, animada. Boa tarde, senhor, tudo bem? Ele, acho que tinha acabado de acordar. Ele, boa tarde, bom dia. Ou seja, é tremendo. Eu falei, nossa, eu já fiz tanta coisa que pra mim já é de tarde. E era apenas 11 horas da manhã. Então, assim, você acorda o sol, você literalmente toca o terror na terra, porque você passa a fazer tudo antes. E quando você vê, você já fez tudo que precisava fazer durante o dia todo. É maravilhoso. E agora vamos para o capítulo 5. A voz do cérebro. Gente, olha como é real isso daqui. A segunda voz é a do cérebro, canal 2. A voz da condição e do passado.
para ouvi-la, não precisa fazer nada. Seu cérebro sempre vai interferir. O objetivo dessa voz é fazer você gastar menos energia. Então, quando seu cérebro entrar no jogo, nunca o desafiará a fazer algo novo, porque a tendência do cérebro é sempre fazer você voltar ao passado. Ele é a voz que fica acusando, que leva você à depressão, que põe você chateadinho, amargurado, com raiva, com rancor e ódio. Essa voz é fantasiosa, provocada pelas condições que você já viveu durante toda a sua vida. Pelos medos que está experimentando, pelo ambiente que você está inserido e pelas pessoas com quem você anda. Deixe seu cérebro mandar só quando você estiver realmente precisando dele. Se não, deixe ele no modo escravo. O próprio Paulo dizia que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso acontece porque você tem uma direção, um propósito a seguir, e a voz do cérebro pode se opor. Afinal, ela é poderosa. Por exemplo, ele conta, eu fiquei afundado na pornografia por 20 anos. Então, o meu cérebro ainda há vozes referentes a isso. Essa voz é paramilitar, pois o cérebro é uma milícia. Porque nós temos um corpo que é caído várias vezes. Na hora de acordar, o cérebro dá o comando. Então, preciso ter clareza para combater isso. Assim, a pessoa que vive na esfera do corpo não pode deixá-lo governar. Seu corpo não precisa do seu cérebro governando, porque ele é anti-governo. Existe uma milícia contra o reino, porque o corpo é como um império contra o reino, que é o governo. O império sempre quer invadir e pegar o que é dos outros. Ele é dominante. O reino tem uma identidade e quer ajudar a ter uma história. Se defende e não quer sair conquistando os outros. O diabo é um imperador e Deus é o rei. É forte isso, né, gente? Seu cérebro não acredita na eternidade, porque foi feito com compostos da terra, carbono, nitrogênio e oxigênio. Seu espírito e sua alma foram feitos de coisas eternas. É por isso que o corpo e o espírito entram em guerra. Quem foi feito no céu quer saber das coisas do céu. Então, homens e mulheres que andam no espírito querem saber das coisas do espírito. E quem anda na carne quer saber das coisas da carne. Ai, essa frase é forte demais e é literalmente isso que eu estou buscando viver na minha vida hoje, gente. Olha essa frase. É um putz gigantesco. Olha isso. Eu vou até grifar aqui. É por isso que o corpo e o espírito entram em guerra. Homens e mulheres que andam no espírito querem saber das coisas do espírito. E quem anda na carne quer saber das coisas terrenas. O que você está querendo andar como hoje? Com as coisas do espírito ou com as coisas terrenas? Isso é forte demais. É forte demais. Quando assisto a uma palestra, aí ele continua assim, quando eu entro no estado do espírito, não fico abalado com nada. Mas quando começo a ouvir em minha mente frases e pensamentos que me dão perspectiva das coisas, a partir das minhas condições, na mesma hora identifico que é meu cérebro. Essa é a voz. Essa voz não é difícil de identificar, pois ela costuma trazer uma condicional às suas convicções. Quando assisto a uma palestra em que alguém fala que as pessoas têm que dar tudo pelo sucesso, penso, esse cara tem um coração no peito? Você tem que dar tudo pelo que Deus colocou em seu coração, pela identidade que tem aí dentro de você, pelo propósito, para ser um servo bom e fiel. Uma das coisas que você precisa treinar na próxima década é refinar a sua audição.
E para que você aprenda a discernir essa voz, vou lhe contar uma história que aconteceu com Jesus quando ele estava no deserto e foi tentado pelo diabo. Ele já era um profundo conhecedor das Escrituras, não porque ele era filho de Deus, mas porque as estudava, aplicava tempo nisso. Enquanto viveu aqui na Terra, foi 100% homem, apesar de ser Deus. Conhecia os drives que tinha em sua cabeça, que vinham do que tinha aprendido do Antigo Testamento naquela época. Só havia este. Lemos em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O que significa ser conduzido? Foi a voz do Espírito Santo que o levou ao deserto. Essa voz deixa as coisas bem claras no nosso raciocínio. A pessoa sente e é impulsionada a se posicionar, avançar. É algo simples, pode acreditar. Parece difícil, complicado, ou até surreal para algumas que leem isso, mas não é. Lembra do exemplo que eu dei de como quando você ouve a voz de Deus, eu dei exemplo que esse aqui é o coração, nosso coração, e isso aqui é a voz de Deus. Quando a voz de Deus vem para o seu coração, encaixa perfeitamente. Vai encaixar perfeitamente. Você vai sentir paz, você vai sentir aquela alegria, seu coração vai disparar. Então, você ouviu a voz de Deus, vai encaixar perfeitamente. Você vai sentir, nossa, Deus falou comigo, é de Deus isso, porque encaixou no seu coração, trouxe paz, trouxe somente coisas boas. E o que o diabo vem fazer? Ele vem tirar e colocar dúvida, medo. Então, se você sentiu dúvida, você sentiu medo, eu coloquei até a frase aqui, né, que o diabo chega atrasado. Deus falou com você, encaixou no seu coração perfeitamente. Nossa, aquilo é de Deus. Deus falou comigo, é de Deus. Aí você vai para casa, você tá em casa, passou 1 hora, passou 2, aí você começa. Nossa, ficou com dúvida, ficou com medo. Será que era Deus que falou comigo mesmo? Será que é? Aí é o diabo já colocando na sua mente para você ter dúvida. Gente, quando Deus falar com você, não tem dúvida, não tem medo. É sim, sim ou não, não. Dúvida e medo já é ali algo querendo ser instalado. Ou se alguém falou algo para você, surgiu dúvida ou medo, não é Deus falando com você. Isso é muito real, muito. Aí ele continua assim, ó. Foi no cenário de deserto que o diabo foi conversar com Jesus. E pega logo esse código. O deserto é uma representação de um lugar reservado por Deus para solucionar problemas no nosso sistema operacional. Se ele o mandar para lá, saiba que você vai estar e vai prover tudo o que for necessário para colocar seus drives, para funcionar de uma forma mais eficiente. Quando eu li esse parágrafo aqui, né, isso é muito real. Quando você está no deserto, quando você está passando por uma prova, é difícil eu falar isso aqui para você que está ali no início passando por isso, mas hoje, por passar por várias provações na minha vida, eu já estou acostumada. Então, quando eu entro em uma, eu já falo glória a Deus. Posso estar lá no fundo do poço, eu estou dando glória a Deus. Por quê? Deus quer isso de nós. Se a gente está passando por alguma coisa, se você está passando por algo na sua vida hoje, dê glória a Deus por tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele nunca vai te dar um fardo maior do que você possa suportar. Nunca vai te dar. E isso é muito real. Então, se você, dependendo da situação que você se encontra hoje, repare nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de tudo. Se você parar para pensar, parar de reclamar e olhar somente os mínimos detalhes, o cuidado que Deus está tendo com você, meu Deus do céu, você vai falar assim, Deus cuida nos mínimos detalhes de tudo mesmo. Por isso que eu coloquei isso para minha vida hoje, e a dica que eu passo, seja grato. Por mais que as coisas não estejam saindo como você quer, gratidão, seja grato. Pare de murmurar, pare de reclamar. Aí ele continua. Então, o que aconteceu com Jesus no deserto? No texto que lemos anteriormente, fala que uma voz o conduziu, deu-lhe impulso e direção. Então, Deus tem uma voz. Espero que isso esteja claro para você. E Jesus a ouviu em seu espírito.
Havia um propósito nisso, e ser tentado prova que ele era 100% homem e conseguiu ouvir a voz que falou: vá para o deserto, lá eu vou lhe explicar o que vai acontecer. O Espírito de Deus mandou um impulso para Jesus, e ele, exercendo o governo da sua alma, teve convicção. Faz parte, eu tenho que ir e ter as minhas experiências. Contudo, o cérebro dele provavelmente dizia: não, é melhor você não ir, vai dar trabalho, o sol está muito quente. Mas essa é uma parte que não está escrita. Nosso cérebro nunca vai querer esse tipo de coisa. Não faz sentido para ele o sofrimento. Se a pessoa estiver viciada em prazer ou tiver um bloqueio em alguma área importante, o cérebro fica fazendo looping de sofrimento ou de prazer sempre. Ele vai ficar focando naquilo. Mas o governo da alma fez com que ele não desse ouvidos ao seu cérebro e tomasse a decisão de ouvir a voz que lhe dava direção. A voz do Espírito Santo é uma voz inconfundível. E quando ela fala, obedeço na mesma hora, sem questionar, sem me falar para desfazer, se me falar para desfazer um negócio, eu simplesmente obedeço. Essa é a voz que faz dois movimentos, o de entrada e de saída. E precisamos tomar muito cuidado com elas. Essa voz, a voz de entrada no cérebro, muitas vezes nos confunde. E com pouca sensibilidade no espírito, a maioria das pessoas anda guiada por elas. A voz de saída é a nossa voz que libera os pensamentos e que tem o poder de criar as coisas que existem. Ela materializa aquilo que já existia numa outra dimensão que não podemos enxergar. A voz de entrada é automática e o que podemos fazer é aprender a identificá-la. Ela é a voz da condição. Para mim, é a pior voz que existe. Nela são expostas as crenças, e não falo das boas, e sim das que limitam e o impedem de ser o que você nasceu para ser. É aquela voz que o convence de que uma pessoa altamente racional e faz com que olhe para o hoje, o presente, para as circunstâncias e fala: isso vai dar errado, isso não é para você, é melhor você nem tentar, desista. Será que você já identificou dentro de si a voz do seu cérebro? Você tem que entender uma coisa: seu cérebro nunca vai falar que as coisas vão dar certo, que vai ser surreal ou diferente daquilo que está vivendo. Sempre vai olhar para a condição. Vai fazer você continuar experimentando aquilo que sempre experimentou. Ele vai querer que você fique ali na zona de conforto, ele não vai querer que você saia, ele vai querer que você sempre fica repetindo as mesmas coisas, entrando e saindo, tá ali fazendo a mesma coisa, a mesma rotina, nunca vai pro novo, nunca. Seu cérebro, aí ele colocou em destaque essa parte, seu cérebro nunca vai falar que as coisas vão dar certo. A voz de saída é semi-automática e vamos precisar usar o governo da alma para assumir o controle. Pois seu cérebro quer comandar e você cria coisas pelo poder da palavra. Por isso precisa tomar cuidado. Repare que quando verbalizamos os pensamentos, que é a saída, além de falarmos, ouvimos a nossa própria voz. Todas as outras vozes acontecem dentro da nossa cabeça. Existe uma nova tecnologia de áudio chamada 8D, que já está disponível em algumas plataformas. E é muito louca a nossa percepção quando usamos o fone de ouvido com essa tecnologia. Por exemplo, dentro de uma barbearia, enquanto as pessoas conversam, ouvimos as vozes entrando pelo ouvido. Mas quando o barbeiro liga a máquina, o som dá a impressão de que as vozes estão dentro da nossa cabeça. É demais, a sensação é nítida. A voz de saída é uma voz poderosa, que quando você treina seu cérebro, ele consegue entender se está numa frequência acima ou numa esfera abaixo e decide estar na melhor frequência, a positiva.
Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa linda, preste atenção. Toda vez que você abrir a boca, vai construir, vai falar coisas que sejam para o seu bem ou para o bem de outras pessoas. Sem esse treino do cérebro, que passa pelo gerenciamento dos pensamentos, essa voz só vai falar de coisas negativas, promovendo destruição, roubo e morte na sua própria vida e na das pessoas que estão à sua volta. Mas fique tranquilo, porque ninguém faz isso de forma consciente. E aí, você fala, isso não é possível, mas acredite, na sua boca, quando está sendo aberta, só tem duas funções. Ou ela promove a vida ou promove a morte de quem está ouvindo. E não esqueça que você também é um ouvinte da sua própria voz. Lembre-se de que o cérebro pode ser doutrinado a cortar várias coisas, mas essa é uma guerra para a vida inteira. Por isso, não se esqueçam do que Paulo falava. A carne milita contra o corpo e o espírito contra a carne. Quantos sonhos e alegrias dos outros nós destruímos com as palavras impensadas? No calor da raiva, quantas vezes verbalizamos pensamentos limitantes, simplesmente paralisando os outros? Sua boca pode estar construindo e edificando, ou matando e roubando. Com ela você anula ou exalta o potencial das pessoas. Quem não tem governo dessa voz, que é facilmente sugerida pelo diabo em seu cérebro, sem perceber, está dando voz a ele para roubar, matar e destruir. Gente, isso é forte demais. Ele finaliza esse capítulo assim, dando uma tarefa. E eu assisti um vídeo ontem, que ele fala assim, a lei da atração, tudo que você declara, né? Tudo que você abre a sua boca para dizer, você está atraindo aquilo para você. Então, você tem que tomar muito cuidado. Foi dito aqui agora. E o vídeo ele foi muito nítido e muito claro. Ele disse assim, o que você tem falado, né? Uma menina, ela sempre falava assim, os homens são vagabundos, homens não prestam. E ela vai atrair só homens vagabundos e homens que não prestam. Se você falar, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, com certeza você não vai conseguir emagrecer, porque você já está pensando que você não vai emagrecer. Aí você muda, falando, esse ano eu vou conseguir emagrecer. Esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou secar. Esse ano eu vou emagrecer. Consequentemente, você tem grande chance disso acontecer sim. Então, a palavra tem muito poder. Eu tenho vivenciado e tenho passado a ter muitas experiências com isso. Então, busque confessar somente coisas boas sobre você, sobre os outros, que faz toda a diferença na nossa vida. E a tarefa para finalizar esse capítulo, ele deixa assim. Você já começou a enfrentar a voz do seu cérebro na tarefa do capítulo 3. Agora você vai para um novo nível. Liste 3 ações que você executará para tomar governo e impedir a voz do cérebro de guiar a sua vida. Gente, essas tarefinhas são... Eu tinha até anotado, não sei onde está, mas eu tinha anotado que a tarefa ela só ativa o que já está na sua mente. Então, assim, é muito importante. Parece uma coisa simples, boba, mas faz toda a diferença. Você fazer tarefa que lhe é dada, a tarefa que está em livros, as tarefas, né? Então, é assim que finaliza a live deste capítulo 4 e 5 do livro, As 5 Vozes. E até a próxima live. Já vou dar o spoiler do título dos próximos, que é o capítulo 6 e 7. O capítulo 6 é A Voz da Alma. O capítulo 7, A Voz de Terceiros. Então é isso, pessoal. Até a próxima live e tchau, tchau.